Olá, terceirão, beleza? Vamos aí dar seguimento à nossa matéria aí, que a gente está aprendendo aí o início da sociologia no Brasil. Então vamos ficar bem atentos, que nós vamos falar aí hoje de Sérgio Buarque de Holanda. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aí na página 34, tá? Lembrando, gente, eu vou estar pontuando aquilo que é mais importante em cada um deles, então fiquem bem atentos aí, tá? Sérgio Buarque de Holanda, gente, ele é historiador, ele é sociólogo, ele é um grande estudioso dentro da sociedade brasileira e ele vai observar alguns pontos interessantes. Primeiro, sociedade baseada no sistema agrário, extremamente pobre. Então ele vai começar a avaliar principalmente a situação do Brasil num período onde que a sociedade era baseada no sistema agrário, através de plantações, né? O Brasil tinha que produzir através da terra, mas a população era extremamente pobre. O Estado, que é o governo, né, era usado pelas elites para conseguir mais privilégios em relação a outras camadas sociais. Então, mais uma vez aí, né, a elite mostrando o poder, tinha um acesso maior ao Estado e o Estado concedia a grandes elites um privilégio a mais em relação às outras camadas sociais. Então isso só mostra para a gente o tamanho da desigualdade social que ainda existia, né, e ainda existe no país. Em 1936, o Sérgio Buarque de Holanda vai escrever um livro chamado Raízes do Brasil, e que ele vai comentar sobre isso aí, ó. A organização política acontece visando as elites e não o interesse público. É aquilo que a gente está cansado de ver até nos dias atuais, né, gente? A política ela é feita visando o lado econômico, né? Então o lado aí das elites ainda continua sendo muito forte e a política não é feita para o interesse público. Então a política ela não é feita para suprir as necessidades ali daquela população. E, infelizmente, a gente acaba percebendo que a política ela é voltada mesmo para as elites. Quem tem muito tem privilégios muito maior do que qualquer outra classe social. E o Sérgio Buarque de Holanda, em 1936, com esse livro Raízes do Brasil, ele reafirma que ainda a gente continua nessa situação de desigualdade social. E aí ele vai falar em cima disso, né, já que o governo ele é muito favorável a grandes elites, ele vai criar uma teoria chamada o homem cordial, que ele vai falar aí na página 35. Ele fala que o homem cordial ele tem algumas peculiaridades, olha só que interessante. Ele fala que a maior contribuição brasileira para a civilização será a cordialidade. Então ele vai falar que a sociedade brasileira é muito cordial, sabe tratar muito bem as pessoas. E é verdade, né? A nossa forma de receber os outros é uma maravilha. Nós somos o nosso povo, ele tem esse lado cordial. E ele fala que o homem cordial é aquele que busca criar laços, intimidade e efetividade com as pessoas que existem dentro do país. Então, esse lado do homem cordial, que vai buscar criar laços, intimidade entre as pessoas, é algo que o brasileiro já tem ali no sangue dele. Então, essa interação, essa busca que o brasileiro ele vai demonstrar, ele pode também conseguir demonstrar essa cordialidade dele para conseguir alguns privilégios. Então, ele está dando um exemplo aqui que um homem cordial, através de criar laços, intimidade, ele pode conseguir ter um privilégio muito maior do que outros. O homem cordial vê Deus como um grande amigo. Então, o próprio Sérgio Buarque de Holanda ele vai comentar que o homem cordial, além de criar laços, intimidade e efetividade com as pessoas ao seu redor, é um homem também que vê Deus como um grande amigo dele. E aí na página 36 vem Caio Prado Júnior, que a gente vai falar um pouquinho da história de vida dele aí, ó. O nome Caio da Silva Prado Júnior, ele foi historiador, escritor e político de orientação marxista, então ele seguia as ideias de Marx. Ele nasceu em São Paulo no dia 11 de fevereiro de 1907, morreu em 23 de novembro de 1990, graduou-se em Direito pela Universidade de São Paulo em 1928. Em 1933, ele publicou um livro chamado Evolução Política do Brasil, que foi o primeiro livro dele.
Em 1942, ele escreveu Formação do Brasil Contemporâneo, onde ele vai comentar um pouquinho sobre a sociedade brasileira deste período, de 1942, tá? Em 1933, gente, ele vai escrever sobre a evolução política do Brasil. Ele vai perceber o Brasil da seguinte forma nesse livro que ele escreveu em 1933. Ele vai analisar a sociedade brasileira desde a chegada dos portugueses. Então, ele vai passar pelo período colonial, a revolução que teve, até chegar ao império, tá? Então, ele vai estudar a sociedade brasileira observando a história. Ele vai falar que a colonização do Brasil começou com os portugueses lançando-se ao mar para adquirir riquezas por parte da burguesia comercial. Então ele vai falar aí que a história do Brasil não vai começar com a chegada dos portugueses aqui, mas principalmente quando os portugueses começam a sair de Portugal e conhecer novas terras. Então, na opinião dele, começa por aí a colonização. O terceiro, ele vai falar sobre a exploração do pau-brasil e das posses das terras ocupadas. Então ele vai falar, né, da colonização em si, que a colonização ele explora, né, do povo que é dominado e vai explorar ainda mais a posse daquelas terras ali que Portugal tem direito, né? Até então chegou, instalou, tomou conta do local, do povo, dominaram tudo e aí eles têm o direito de explorar dessa terra, né? Isso na visão aí portuguesa. E aí mostrando aí para vocês, né, a própria história vai comentar com a gente, né, as capitanias hereditárias, que é um grande exemplo disso, né? De um lado, nós temos aí o Tratado de Tordesilhas, que fala, ó, de um lado, né, do lado tal é da Espanha, de um lado Espanha e de outro Portugal, né? A divisão que foi feita nessa época entre Portugal e Espanha é muito grande. Então, mostrando aí como é que era a divisão, né, dessas capitanias hereditárias, se mostra claramente quem é que controlava, como é que era a forma de controle do país. E aí o Caio Prado ele vai fazer uma crítica diante da historiografia brasileira. O que seria historiografia? Historiografia é como o historiador ele vai contar a história da sociedade brasileira. Tá? Então olha só que interessante. A história mostra de uma maneira fantasiosa como eram as relações sociais entre os grupos sociais que existiam aqui na época do Brasil colônia. Então ele vai falar que a história mostra de uma maneira muito fantasiosa como é que eram essas relações entre os camadas sociais que até então existiam por aqui. Mentiras contadas na história, exploração das terras por parte dos bandeirantes. Então ele vai falar isso na visão dele, ele vai comentar que a exploração das terras por parte dos bandeirantes é uma dessas histórias fantasiosas, tá? Para Caio Prado Júnior, os bandeirantes, eles não exploravam das terras, mas os bandeirantes caçavam os índios que escondiam nas matas para forçá-los no trabalho escravo da extração do pau-brasil. Então, na visão do Caio Prado Júnior, os bandeirantes, eles não exploravam só das terras, não. Eles caçavam os índios que faziam de tudo para se esconder aí dos bandeirantes, porque os bandeirantes forçavam os índios para trabalhar de maneira escrava para extrair o pau-brasil, tá? E aí ele exalta uma coisa que é importante, ele fala que a história da sociedade brasileira vai exaltar sempre as classes dominantes. E isso é interessante, porque vai exaltar sempre o lado do dominante aí, né? Os portugueses vieram, dominaram tudo, né? Empurraram goela abaixo a cultura, mataram os índios, exploraram ao máximo o nosso país, e isso mostra claramente a força dos dominantes. Então ele vai ressaltar isso. E aí na página 38 nós vamos falar sobre Florestan Fernandes. Ele nasceu em 1920, morreu em 1995 em São Paulo. Ele é sociólogo e político brasileiro, considerado um dos sociólogos mais importantes do Brasil. Ele estudou a sociedade brasileira a partir de 1930. Então vamos ver qual que é a ideia aí do Florestan Fernandes sobre a sociedade brasileira. Ele vai analisar a realidade social de uma forma totalmente diferente de avaliar a sociedade. Ele vai observar o que é antigo e o que é moderno na nova Constituição Social. Então, ele vai observar o que é antigo na sociedade brasileira, o que é moderno na sociedade brasileira. Ele vai mostrar essa evolução ao longo do tempo.
pois ele vai perceber que o Brasil vive um período de transformações na industrialização, na modernização, e a escravidão é um atraso para a população brasileira. Então ele vai ver mudanças na industrialização, na modernização, e, na visão dele, a escravidão é um atraso para a população brasileira. Então, já que o país está se modernizando, então ele fala que a escravidão é um atraso para a população brasileira. Então, não continue, que a escravidão não continue no país, que precisa de ter mudanças na industrialização, na modernização para tornar o país melhor. E aí ele vai falar sobre a democracia restrita. Para ele, a democracia foi restrita nesta época, pois aconteceu apenas para privilegiar a burguesia, que dependia do capital estrangeiro, né? Então, aí está mostrando aí que a democracia ela foi restrita, porque só quis privilegiar a burguesia por conta de condições econômicas. A burguesia brasileira faria de tudo para demonstrar o seu poder diante das camadas mais baixas da sociedade e também para se firmar no alto da pirâmide social. E aí mostra claramente, né, como a burguesia controlava tudo, como ela explorava ainda mais as camadas mais pobres. Então a tendência é dela permanecer no topo mais alto da pirâmide social. E aí, para a gente finalizar, nós temos aí as questões 3, 4 e 5, tá, gente? É um resgate aí de todos esses sociólogos que nós acabamos de comentar, que vai ser aí da página 34 a 40, tá bom, gente? São questões abertas, referentes a essas teorias, essa forma de visão deles a respeito da sociedade brasileira, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tá, gente? Bons estudos, tudo de bom para vocês.